Seja bem-vindo a mais um episódio Badalando Podcast aí. Vocês estão acompanhando essa série, a gente trazendo os pré-candidatos e pré-candidatas aqui para falar sobre aquilo que a gente gosta e vive todos os dias, que é cultura. Então, eu já queria agradecer já toda essa audiência, toda essa repercussão, tanto do público, mas como os colegas jornalistas também que dão feedback dizendo que as entrevistas estão legais, porque estão vendo os pré-candidatos de uma outra maneira, de uma outra forma. Então, quando a gente tem esse conteúdo entregue e vê essa repercussão, a gente fica com aquela sensação de dever cumprido. Eu acho que é esse propósito que a gente vem batalhando e trilhando aqui na Badalando, que é contar as histórias de sergipanos e sergipanas e mostrar, né, o que a gente está envolvido, quanto é rico, né, para nossa cidade, valorizar não só o trabalho das pessoas, mas os próprios trabalhos, como esses trabalhos são relevantes, né, dentro do nosso estado. Bom, vocês já me conhecem, David Gonçalves, estou aqui para trazer mais um episódio incrível, um episódio que eu estou, inclusive, muito animado, porque a pauta continua sendo cultura, mas ela não é pré-candidata ainda, né? Vai que ela se anime aí e vai enveredar também por esse lado, mas ela é uma pessoa muito atuante, né, nessa área da cultura. Então, pessoas que têm esse olhar diferenciado para a cultura serão sempre muito bem-vindos aqui no Badalando Podcast. Então, queria que vocês recebessem ela, que é vereadora no primeiro mandato, né, professora, né, do partido do PSOL, e quando viu a gente falando sobre cultura, já tínhamos participado de outras entrevistas até junto em rádios e tal. Eu tenho que ir lá no seu podcast pra gente conversar, até porque ela participou ativamente de uma grande discussão que realmente vem mudando o cenário do pensar cultura na nossa cidade de Aracaju. Queria que vocês recebessem aí a professora Sandra Meire. Seja Oh, bem-vinda! muito obrigada, David. Muito importante, né? A Coisa gente tá boa. batendo esse papo hoje aqui, Ó, né? gosto sempre de pegar na mão dos meus convidados para passar aquela Com energia e a certeza, gente com trocar muita certeza. ideia e a Isso. gente até se conhecer um pouco mais, porque a gente Isso. se conhece assim, né, da luta, É, né, da é. batalha, mas a gente não conversa tanto assim como que a gente vai Sim, ter a oportunidade de conversar e aprofundar e conhecer, né, coisas, inclusive sua sim. trajetória, como você é uma pessoa pública, a gente já sabe de algumas coisas, mas eu tenho certeza que a gente vai se surpreender com várias coisas no decorrer do nosso papo. Mas seja Com bem-vinda. certeza. Muito obrigada e obrigada a todas as pessoas que acompanham, né, o podcast Badalando. Eu tenho acompanhado alguns episódios dentro dessa Sim. minha dinâmica de vida, porque tudo que trata da cultura, da educação, né, dos movimentos sociais também, da luta feminista, eu tenho acompanhado porque são as pautas muito caras para nós. Não, com Então é muito certeza. bom estar aqui com você hoje e contar um pouco também para quem acompanha o Badalando, para quem assiste, um pouco dessa nossa trajetória. Como você disse, muitas vezes as pessoas nos conhecem por determinadas ações, mas não sabem do nosso histórico, não sabem de onde veio, por que é que a gente tem essa dedicação, né? A gente não cai de paraquedas na defesa das pautas, a gente vê, ela faz parte da nossa vida. Nós estávamos conversando agora há pouco sobre concepção de cultura, né? Muitas vezes as pessoas não compreendem o porquê de determinadas defesas que nós fazemos, porque nós entendemos que a cultura é o que é todo o resultado da ação humana, né? Tudo que a gente transforma na vida é cultura. Com certeza. Desde os instrumentos que nós utilizamos, como agora aqui, olha, uma cadeira para sentar, uma mesa, até a musicalidade, não é? Todas as ações do ser humano, a extensão do nosso corpo se dá através de um movimento de produção de cultura. E aí Né? fica como a nossa identidade, né? É a Isso, identidade daquele povo. Eu sempre venho exato. conversando assim com as pessoas que, tipo assim, se a gente não tem muito bem definido, né, o que é cultura, e não pelo viés de, tipo assim, aquela manifestação merece ou não merece ser, mas se a gente Isso, entender que toda a sociedade ela tem aquilo que é dela própria, né, que é a identidade, vem muito isso, ligado à cultura, né? Quando o turista vem exatamente. para cá, ele não quer saber se o asfalto tá bem feito, né? Se a Uhum, cidade tá limpa. Ele quer saber que aquele lugar que ele vai, por que aquele lugar é diferente do lugar onde ele vive. E aí ele isso, vai buscar essas diferenças e acaba isso, entrando na cultura, né? exatamente. E nessa perspectiva que a gente não vê a cultura apenas como um produto meramente econômico, é um produto da ação humana, como eu disse, da extensão dos nossos sentidos para viver, né, e para produzir essa identidade.
E eu comecei desde pequena. Meu pai, eu sou filha de um baiano, não é? Meu pai já é falecido. Meu pai era de 1918. Meu pai era da época, inclusive, acompanhou Lampião, assim, a política de Lampião, que Foi Lampião mesmo, que meu pai massa. era do interior da Bahia. E minha mãe, professora primária, como se chamava antigamente, né? Sim, Então, o meu pai era um homem, assim, apaixonado pela cultura popular. entendi. A minha mãe era professora, soteropolitana, tinha outros valores, mas o meu pai era que me levava para comer no mercado municipal em Feira de Santana. Porque eu fui morar em Feira de Santana com 7 anos de idade, saímos de Salvador, Sim. fomos para Feira de Santana. Meu pai me levava para assistir os violeiros na Feira Livre, porque Feira de Santana ela surgiu de uma feira comercial da troca de gado, da venda de gado, de animais, né? Que legal, não Uma sabia. cidade de passagem dos tropeiros. E meu pai me levava para a Feira Livre. E depois que eu vim para Aracaju, eu tenho mais de 40 anos que moro em Aracaju. Hoje já sou cidadã aracajuana, sergipana de fato, né? Cidadã sergipana. E passei mais de 40 anos me construindo aqui em Aracaju para estudar na Universidade Federal de Sergipe, fazer educação, pedagogia. E aqui eu constituí família, né? Meu companheiro também era apaixonado pela cultura, tocava violão de forma amadora, mas era um ouvinte de rádio, né? Sim. Gostava muito da música e nós nos construímos e construí família. Então, a minha vida enquanto criança e adolescente foi também assistindo os grupos de rua, né? E quando eu vim para Aracaju, o primeiro grupo de teatro de rua que eu conheci foi o Grupo Emboaça. Emboaça, sim. E o Grupo Emboaça, muitas vezes, foi se apresentar na cidade, né, de Feira de Santana, onde minha mãe morava lá, meu irmão ainda mora, e ficava na nossa casa, porque a gente tinha toda essa relação. Entendi. E quando eu massa. entrei na Universidade Federal de Sergipe, eu fiz parte de três grandes movimentos de cultura, assim, de participação de cultura. Sim. O primeiro foi o próprio coral da UFES. Então, eu sempre fiz coral durante muito tempo. Em Feira de Santana eu também fazia teatro. Legal. Já fazia teatro, já participava com meu pai dessas atividades, quando ia para a Feira Livre. E na UFES também eu participei dos grupos de reisado. Então, os festivais de arte de São Cristóvão, Sim. sempre nós estávamos lá acompanhando. Inclusive foi o pessoal da UFS que começou esse movimento lá em São Cristóvão. Exatamente. E eu lembro que teve um episódio que nós estávamos nos apresentando, o reisado, e o governador chegou, e na época era Fernando Lins o secretário. Sim. E ele mandou suspender o reisado, porque o secretário, o governador tinha que falar. E aí, eu e mais uma meia dúzia, nós batemos pé que não íamos descer, que ele tinha que respeitar o término da apresentação. Estava embaixo todo mundo aproveitando, as pessoas já cantavam as músicas do reisado sem a gente puxava e a plateia toda embaixo já acompanhava as músicas, né? Você vê, desde essa do guerreiro, época, do reisado. a batalha para ter essa voz respeitada na cultura já vem aí de longa data. E aí Fernando Lins brigou, aí uma parte desceu e outra parte continuou. E essa que continuou, eu estava lá nessa que continuou. E todo mundo assim, aplaudindo e cantou as músicas. Nós terminamos a apresentação com metade do grupo. E quando nós descemos, Fernando Lins, muito raivoso, foi pra cima de mim. Naquela época eu era assim, uma meninona, né? Vim pra universidade e tinha 17 anos, então ele veio me enfrentar e eu disse, venha me enfrentar, venha me bater, você é besta. Aí a turma toda da universidade juntou, aí ele parou um pouco. Depois ele foi meu professor na universidade. Aí eu já estava gestante, aí a gente lembrando dos episódios, né? Fernando Lins hoje é falecido, mas também tem uma contribuição, assim como o Jorge Lins aqui. Então, eu sempre estive presente nesses movimentos, né? Acompanhando em Boaça, meu companheiro que é falecido, né? Professor Napu, também era professor de física, atuou também com o grupo em Boaça. Então, nós sempre estivemos acompanhando e defendendo o movimento de cultura. Enquanto também o movimento estudantil, eu venho de uma geração, eu nasci em 63, hoje eu estou com 61 anos. Então, eu fui me forjando em meio a um processo da ditadura militar. Mas não parece não, viu? Pois eu quero chegar com 61 assim, viu? Que bom, né? Que bom. Então, eu sempre participei de outros movimentos ainda em Feira de Santana.
no período da ditadura, de forma muito mais discreta, porque eu venho de uma geração que a gente não podia ter acesso a determinados Sim, livros, meus perfeito. livros eram escondidos, né? A Meu repressão pai, era muito a grande, repressão né? era muito grande, e era o movimento de cultura que subvertia a ordem, não é? Sim. Por meio das mensagens de músicas que aparentemente não tinha nada a ver, mas elas tinham uma história. Então, foi muito importante o movimento de cultura para a gente enfrentar o processo e conseguir, inclusive, se manter vivos e esperançosos para enfrentar o processo dos anos de chumbo desse país. Sim. Então, foi a cultura, né, eu digo que foi a cultura, muito mais do que a educação escolar, que me fez ampliar a minha sensibilidade para a defesa pela liberdade de expressão. E uma né? coisa que recentemente, quando a gente volta a ter o Ministério da Cultura, né, que a Sim. gente, né, volta agora com a Margarete, na posse dela, ela faz um discurso realmente muito, muito belo, muito incisivo, né, realmente colocando a cultura nos lugares onde ela precisa estar, e ela tem uma parte do discurso dela eu vou falar com você, porque Sim, fique à senhora vontade. já não cabe. Fique à vontade. Mas tô na frente de uma professora, né? E você fala dessa parte que a cultura, inclusive, lhe ajuda nessa parte do ensino, né? E aí Sim. é quando ela fala que a educação sem a cultura é ensino, né? Isso, exatamente. Isso fica muito claro e como é rico, né? Essa sua vivência que você teve, né? Para se construir realmente, não só como cidadã, como Isso. profissional da educação, Sim, né? sim. E agora numa vida pública. E aí eu Isso. queria já saber, nessa sua trajetória, como é que chega? Porque assim, tem o movimento estudantil, né? Que eu acho Sim, que sim. é onde acende, né, a primeira fagulha para a vida pública, mas desse período a você se formar e lecionar e para sala de aula e tal, como é que chega a vida pública? Então, primeiro que quando eu passei a ser profissional da educação, quando eu concluí meu curso de pedagogia, eu fiz concurso. Certo. E aí eu passei no concurso, no estado, o primeiro concurso que Valadares fez, ele era governador. E ao ser chamada, eu comecei a atuar na escola estadual como pedagoga. E aí, como foi o trabalho? Tem toda uma relação aí de produção. Sim. Como eu sempre trabalhei também, porque minha mãe era professora, e eu acabei trabalhando com alfabetização de jovens e adultos, com alfabetização de crianças, junto com a minha mãe. Ela teve uma escola que educou gerações lá na Bahia, uma escola pequena, particular. E minha mãe não era servidora pública, ela resolveu criar um espaço para educar gerações na periferia de Feira de Santana. Que legal. Então ela tinha muitas vagas para as crianças, recebia muito pouco, recebia quase nada. E minha mãe nunca enricou com essa escola. Era um outro sentimento de produzir educação, né? Então eu venho dessa raiz, dessa origem. E aí, quando eu entrei no Estado, eu fui trabalhar exatamente com a cultura para alfabetizar as crianças. Então eu comecei a fazer formação de professores na rede pública estadual. Eu trabalhei no Colégio Benedito Oliveira, no Orlando Dantas. Sim. E a gente desenvolvia um projeto de educação. Fiz um convênio entre a escola e a universidade por meio de um projeto de extensão. E comecei a desenvolver um projeto para formar 60 professores dessa escola, trabalhando com teatro de bonecos, trabalhando com o teatro de sombra. Então você utilizava a cultura para você formar melhor esses professores. Os professores e para ampliar o processo de alfabetização das crianças, porque nessa fase desse período histórico dos anos 80 e os anos 90, o índice de repetência ele era altíssimo e de evasão escolar, né? A escola acabava expulsando os meninos e os meninos repetiam de ano. Então, era uma escola com baixíssima qualidade do ponto de vista do processo de alfabetização, de leitura e escrita. Então, nós trabalhávamos de forma já interdisciplinar diferentes áreas do conhecimento por meio da cultura. Mas... E aí eu chamava meus colegas de faculdade, que tinha também um pé na cultura, ou não, mas em áreas como história, geografia, para construir conosco. Então, na escola pública, eu sempre trabalhei nessa perspectiva, sofrendo todas as consequências, inclusive, de suspensão do meu salário. Naquela época, era uma perseguição enorme, porque a direção da escola achava que eu queria ocupar o lugar da direção, eu só queria desenvolver um trabalho pedagógico, né, que é um trabalho político também, de formação. Acho que, né? por
por você colher os resultados, né? São coisas que são complicadas. Eu digo porque em alguns momentos eu já sofri isso. Às vezes a gente consegue ter o êxito naquilo que a gente se propõe a fazer, e aí acaba que esse êxito é levado para o lugar onde não é, porque você queria fazer seu projeto dar certo, e aí, como chamou a atenção, ela quer ser... Quer ocupar o meu lugar, né? Mas não tinha nada disso. Paralelo a isso, eu também não aceitava a forma que a administração da escola gestão tratava as crianças. Então, as crianças não tinham lápis de cor, não tinham um material para desenhar, para pintar, e tudo isso estava guardado num ambiente da escola, num almoxarifado, e ninguém tinha acesso. Então, quando eu podia, eu entrava na sala, pegava todos os lápis. E aí eu ia para a sala de aula com as professoras, porque eu fazia formação, e eu ia para a sala de aula com elas. E levava esse material e pegava latas de leite em pó, por exemplo, limpava tudo, levava, jogava todos os lápis lá de dentro e organizava. A primeira turma que eu fiz isso, as crianças voaram em cima do lápis, que quase se pegam. Então, eu fui trabalhando todo o processo das crianças ter acesso a esse material, porque eles não tinham acesso. Foram anos difíceis. A educação era assim. Os meninos não tinham condições de... o horário do recreio, da recreação, era uma coisa só agressiva. E não tinha um trabalho, né, educativo nesse sentido, de desenvolver melhor as próprias habilidades das crianças. Então, foi um trabalho de dedicação nesse período. Depois eu fiz concurso na universidade. Quando eu fiz concurso para a universidade, eu pedi exoneração do Estado. E na universidade, eu fui desenvolver projetos de alfabetização com servidores da universidade a partir da cultura. Tem uma professora que ela faleceu durante o período da pandemia, chama-se Altair. E ela trabalhava muito com o teatro de boneco também, fazia fantoches. E Altair foi uma pessoa que me ajudou muito naquele momento. Antes de ir para a universidade, eu trabalhei no Centro de Criatividade. Sim. E a professora Aglaé era a coordenadora do centro. Sim. E nós criamos no estado um boletim com o Centro de Criatividade. Eu ainda tenho cópia desses jornaizinhos. Que trazia o teatro, trazia tudo isso para o seio do debate da educação. E o curso de formação, eu fui impedida de fazer a formação na escola. Aí eu fazia no Centro de Criatividade. Entendi. E aí, quando eu fui... nesse período, Augusto, que é do Mamulengo, foi meu contemporâneo de faculdade. E já desenvolveu o Mamulengo, que também trabalhou com a Aglaé. E aí ele também contribuiu, esse grupo todo contribuiu com os professores da rede pública. E para concluir essa parte que eu fui para a universidade, esqueci de concluir. Esses professores trabalhavam o equivalente a 200 horas, né, ou 40 horas hoje, se você quiser estabelecer essa relação, e ganhava metade do salário. Então, todo o processo de formação que eu fiz, a universidade expediu um certificado, e com isso eu consegui que todos os professores da Escola Benedito Oliveira, naquele momento, que não tinha carga horária, não recebia pela carga horária de trabalho, que passasse a ser remunerado por essa carga horária de trabalho a partir da formação que a gente fez. Entendi. Então, foi um trabalho assim muito bonito e muito prazeroso. E as professoras daquela época, quando encontram comigo, já estão aposentadas, né? Em sua maioria já está aposentada. É assim, a maior alegria, elas nunca esquecem daquele período. E hoje eu já encontro as filhas das professoras. Sim. Quando eu posto uma foto, na eleição de 2020, eu postei uma foto, primeiro dia que a professora levou as crianças para a praia. As crianças moravam no Orlando Dantas e não conheciam o mar. Sim. E a maior parte de crianças negras, professoras negras também. E uma dessas professoras, a filha me conhece, estudava na Universidade Federal de Sergipe, ela deve estar formada. Quando ela viu, ela disse, professora, é a minha mãe, você trabalhou com a minha mãe. Então, tem esses encontros, não é, que o nosso trabalho de educação com a cultura, ele permeia. E depois, na universidade, eu fui alfabetizar. E aí, Altair, que eu conheci na época do Estado, nesse trabalho, no Centro de Criatividade, foi contribuir. Então, nós fazíamos também teatro de sombras. As funcionárias da universidade, eu tinha funcionária na universidade, que hoje já está falecida, né? Já tinha uma idade mais avançada. Elas arrumavam os livros na biblioteca pela cor. Elas não sabiam ler. Isso trabalhando na universidade. Na universidade, arrumava o livro pela cor. Como as coisas são no nosso país. A muito gente atrasadas, nem olha, né? A gente não observa, mas era isso. Então, eu fiz um processo de alfabetização que depois outras gestões elas deram continuidade. E desse projeto de alfabetização com a cultura também, nós íamos levando os jornais, os homens gostavam muito de ler o esporte, as mulheres também, que eram católicas ou evangélicas, levavam a Bíblia. Então, eu não tenho preconceito com leitura.
como não ter um preconceito com gêneros e ritmos musicais. Então, porque eu acho que alfabetizar as pessoas é preciso que elas comecem por onde elas gostam, por onde elas têm o prazer de ler, de entender. Então, eu nunca fui uma pessoa preconceituosa e geralmente eu leio 3 livros ao mesmo tempo. No banheiro tem um, perto do lugar que eu durmo, outro lugar, e eu vou lendo. Então, eu cresci assim. E eu acho que estimular as pessoas à leitura e a gostar do hábito de ler, você não pode ir com preconceito. Você tem que ver o que é que a pessoa gosta, inclusive para escrever também, né? Não, com certeza. Então, um belo dia nós íamos passando pelo corredor da universidade e tinha um túnel de livros. E dentro desse túnel de livros tinha um livro de poesias de Carlos Aires de Brito. E dentre outros livros. E aí, as funcionárias da universidade, os funcionários de alfabetização comigo, viram os livros e pegou o livro de Carlos Aires de Brito. Eu acho que ele nem sabe dessa história. Vai saber agora. Vai saber agora, quando divulgar. E nós fomos fazer o processo de letramento das funcionárias também com o livro de poesias de Carlos Aires de Brito. Então, a poesia, a música, o teatro, ele sempre esteve presente no meu processo de alfabetização. E dentro da universidade, para além dos funcionários, eu desenvolvi um projeto com trabalhadores rurais sem terra. Esse foi o maior trabalho que eu fiz no país, porque ele ultrapassou Aracaju, né? Ultrapassou o estado de Sergipe. Nós somos responsáveis pela criação da metodologia e da produção do maior programa de educação da América Latina para filhos de trabalhadores rurais. Então, eu trabalhei mais de 30 anos no processo de educação de trabalhadores rurais, desde a alfabetização, nas áreas de acampamento de reforma agrária, até a universidade. A nossa universidade criou o primeiro curso de ciências agrárias para filhos de trabalhadores rurais. Fomos penalizadas, fomos perseguidas, meu celular, meu aparelho todo hackeado, vários problemas. O curso foi suspenso, porque a lei do boi, né, para os fazendeiros de Sergipe, o filho de trabalhador rural, acampado da reforma agrária ou assentado, não poderia ter acesso à universidade. A universidade, o curso de ciências agrárias, era para os filhos de quem tinha terra. De quem, né? Então, nós enfrentamos, eu viajei o Brasil inteiro com o ouvidor agrário, e, felizmente, depois de um ano que o curso parou, o curso retornou por autorização do juiz, né? Foi uma juíza negra, inclusive, que fez esse procedimento contrário ao curso. Lamentável isso, né? Mas eu acho que foi um grande aprendizado para todas nós, né? E hoje nós temos 60 filhos de trabalhadores e hoje trabalhadores rurais já adultos, formados na área de ciências agrárias. Para além desses cursos, nós criamos outros cursos de licenciatura para formar professores. E todos esses cursos, e também cursos de artes, né? Hoje nós temos na nossa equipe família de assentado de reforma agrária, que é Luiz Mário, conhecido como Marinho. Ele vem da luta do Movimento Sem Terra. E ele fez um curso na Paraíba de educação popular na área das artes. Então, nós temos pessoas formadas no estado e no Brasil inteiro, são mais de 100 mil filhos de trabalhadores rurais. E o MST também foi desenvolvendo um projeto a partir da cultura do campo. Então, da cultura que vem com toda a sua musicalidade, que tem com a sua forma de organização do trabalho. Então, eu sempre trabalhei aliado à cultura, e essa cultura na sua mais ampla diversidade, né? A cultura que vem da base, né, de sustentação, do combate ao racismo, da cultura do movimento camponês, dos trabalhadores rurais. Então, tem sempre essa pegada da defesa da terra, do trabalho, do desenvolvimento da pessoa humana nas suas diferentes dimensões. E depois que eu concluí esse trabalho e deixei aí, ele continua, outras universidades se envolveram, são mais de 40 universidades, uma parte desse projeto virou política pública. Legal. Né? O movimento tem discos lançados, faz a Feira da Reforma Agrária todo ano, faz o movimento. Depois e a cultura, eu quero saber mais de como é que funciona isso, para a gente entrar no nosso radar aí. E depois eu comecei a trabalhar com as mulheres extrativistas da Mangaba. Mais uma vez, fizemos um projeto. Eu comecei com o trabalho de identificar os saberes populares dessas mulheres no estado de Sergipe, em pleno processo de desmatamento, de destruição das mangabas. A mangaba em Sergipe é uma espécie em extinção, não tem sido fácil. Então, nesse combate de defesa dos territórios das mulheres extrativistas, nós contamos com a participação de pessoas muito importantes, que produz cultura também aqui, como Meire Barreto Dória, que é irmão de Augusto, né, do Mamulengo, de Sachi, que também atua na cultura, mas vem também do curso de florestal, e de outras pessoas.
E nós organizamos o projeto das Catadoras de Mangaba. Quem quiser conhecer, pode entrar no Instagram. Hoje esse projeto... Como é que é o Instagram dela? Catadoras de Mangaba, são vários, vocês vão ver várias páginas de Catadoras Massa. de Mangaba. Massa. E hoje elas estão reunidas em um projeto que chama Rede Solidária de Mulheres. É a equipe que começou conosco dentro da universidade, todo mundo voluntário trabalhando. E hoje esse projeto, ele remunera as catadoras, eles acompanham, os profissionais também dão toda a sustentação. Então nós trabalhamos com a educomunicação com elas, nós trabalhamos com a produção de toda a parte visual, da musicalização. Tem 2 CDs gravados dessas mulheres. Que legal, não sabia. Tem 2 vídeos documentários, inclusive premiados, né? Concorreram a prêmios premiados de curta. E aí nós envolvemos pessoas de várias áreas, de audiovisual, da música, né? Algumas delas têm uma experiência de musicalidade, são musicistas, elas tocam instrumentos, elas cantam. Então nós temos uma produção de cultura, de cultura, para além da produção dos alimentos, nós temos uma produção de cultura musical, de ritmos, né? E de reconhecimento de como transversaliza a produção da cultura da Mangaba no nosso estado. Maravilha. Então, esse CD está até hoje. Eu preciso até confirmar, depois a gente pode confirmar isso contigo, quais os lugares que estão expostos, se já foi passado para outras linguagens. Agora a gente tem que botar né? no digital. Isso, vamos ver exato. Pra botar isso no digital. Eu preciso até saber se já está, como é que está, porque nos últimos períodos eu fui me afastando dos projetos diretamente, de coordenações, de acompanhamento, de formação, porque eu fui me dedicando à vida pública, não é? Então, a vida mais pública, digamos mais assim. Pública. A vida pública você já tem dos seus tenho há muito tempo. E aí eu queria saber, veja, para mim ficou muito claro a sua relação com a vida pública, porque a sua vida basicamente se resume a projetos que impactam diversas pessoas, né? E aí como é que chega a disputar uma eleição? Foi natural? Foi um convite que você não esperava? Eu queria entender, porque eu venho, as pessoas que já passaram por aqui, que já tiveram mandato ou que estão em mandato, eu sempre pergunto, porque assim, para algumas pessoas é natural. Pelo que você falou aí, já seria o esperado. Mas sempre tem aquele, será que vai? Será que eu não vou? Meu projeto, será que eu vou continuar com o projeto e tal? Como foi para você esse chamado de, não, agora eu já fiz muito projeto e tal, mas eu acho que o projeto ele pode ir para um outro lugar, ir para o lugar do debate público, onde se faz a Casa Legislativa e tal. Como é que foi esse processo? Então, nessa minha caminhada, não é, eu também tenho, além de ser uma apreciadora de vivências, tem um caminho aí também com o samba de aboio, que eu acompanho há muitos anos, com o que eu acabei não falando, no Pinga Fogo tem um grupo de bacamarteiros, né? Sim. Que uma das dirigentes, ela foi minha aluna, hoje é minha comadre, eu conheci seu jovem, conheci Dona Natália, que foi quem produzia esse trabalho belíssimo do Bacamarte. E nós íamos, e meus filhos foram criados indo para lá, era terra de chão, lá em General Mainá. Sim. O samba de aboio já é Carmópolis, né? Sim, que fica ali Aguada, uma divisa, isso. Né? Inclusive, recentemente, nós demos um título de cidadão aracajuano ao filho de Zé de Paizinho, que é o pai de Essia, né? Que é lisano, que é um profissional da saúde, uma pessoa super séria, tem uma contribuição muito grande e é filho de Zé de Paizinho, que foi um homem que construiu com o irmão o samba de aboio, um único no Brasil que existe lá. E essa é que dá continuidade, uma mulher também negra, agora também trabalho acadêmico. E o seu filho, que faz o som de Aguada. Sim. Né? Nando. Sim, né? Nando. Acho que é Nando. A gente da Guarda. Da Guarda. É Nando da Guarda. Nando da Guarda, isso. Eu fui para um evento em Salvador, da UBC, que a gente representa a UBC aqui no estado. Ele estava nesse evento também lá. Pois é. E aí, essa minha trajetória toda, eu também fui sempre sindicalista. Sempre na luta pela defesa da educação pública, militante do movimento sindical. Reorganizamos o Sintese, o Sindicato dos Trabalhadores da Educação, quando eu estava no Estado, né, junto com muitas camaradas e alguns já não estão entre nós hoje, como Diomedes, né, que foi atuante também
E nos anos 80, como eu lhe disse, vindo desse processo de enfrentamento à ditadura, Sim. quando eu entrei na universidade, estávamos no processo de redemocratização, que foi no ano de 82. Então, a ditadura estava, né, pelo menos não estávamos no regime da ditadura, mas estávamos ainda tentando recuperar esse espaço. Certo. E aí foi quando foi criado o Movimento dos Trabalhadores, o PT, né, o Partido dos Trabalhadores. Os partidos voltaram a agir. Eu venho de partido clandestino, Sim, lá na Bahia, da minha adolescência, né? E aí eu me inseri no Partido dos Trabalhadores, foi quando foi criada a Central Única dos Trabalhadores, e eu fui me construindo também no Partido dos Trabalhadores. certo. Então, a minha vida inteira foi de construção de política, seja na sala de aula, política no sentido de ampliar a consciência, de uma formação crítica da realidade, de possibilitar os meus alunos conhecer as diferentes teorias que fundamentam o nosso entendimento da realidade, Sim. não só aquela que eu sigo como método, Sim. como referência para método de trabalho e de pesquisa, mas também fazendo uma análise das outras teorias que fundamentam, inclusive, o próprio projeto do capital, da direita, da extrema-direita, do fascismo, do nazismo, né? Estudando essas teorias para as pessoas poderem discernir uma coisa da outra. Então, Sim. eu nunca neguei acesso e discussão sobre isso. Até hoje eu faço isso no dia a dia. Eu vou para todo debate com pessoas de extrema direita, se vale a pena, óbvio, né? Porque pessoa para me atacar, que não tem história, eu não vou. É verdade. Né? Como tem aparecido aí. Né? Com esse tipo de gente, eu não sento, porque não tem história, não tem uma construção, é só ataque, então não vale a pena, porque a gente tem que ir para o debate no campo das ideias. Sim, claro. Então, nesse processo, eu nunca pensei em me candidatar. Eu sempre atuei para defender nomes que eram legítimos também Sim. do movimento sindical. Sim. Então, eu trabalhei durante anos com a nossa companheira Ana Lúcia, no PT, né? Trabalhei em todo o processo da eleição do presidente Lula, em todos os processos antes, né? A gente ajudava a fazer as feijoadas quando ele vinha para cá. Sim. Né? A Lucélia Santos, pequenininha, vinha para cá para fazer a campanha. Então, a gente vem dessa história de construção, de luta dos trabalhadores e de investimento na organização também partidária de um partido de classe trabalhadora e um partido que tinha perspectiva, na sua fundação, de enfrentar o capitalismo, né? Então, nessa construção partidária, eu sempre atuei para defender as candidaturas que a gente acreditava. Só que, quando o Lula assumiu, eu fui convidada para trabalhar no INCRA, com os projetos de educação na reforma agrária, Perfeito. que já vinha lá do governo Fernando Henrique, Sim. né? Porque depois do massacre de Eldorado dos Carajás, o nosso projeto foi... o governo do PSDB estava muito queimado internacionalmente, sendo criticado, por conta das mortes em Eldorado, e ele chamou o movimento, através da UNB, que tinha uma relação boa com a UNB, para ver que projeto de educação que era que podia fazer para ele limpar mesmo o meio de campo. O movimento aproveitou aquele momento e disse: a gente quer o processo de educação, porque não há reforma agrária sem educação. Então, que precisa ensinar os filhos dos trabalhadores como agora recuperar o seu processo de trabalho na terra, que estava destruído por conta da força dos venenos, da retirada do tipo de agricultura camponesa, familiar. Então, foi feito esse trabalho ainda no governo Fernando Henrique. E aí, né? esse projeto que nasce aqui, né, com Isso, você e com tal, a metodologia. coloca aí agora um Isso, outro patamar no outro nacional patamar, e impactar ainda mais Isso, pessoas. Aí Que eu fui legal. trabalhar no governo Lula, no primeiro mandato do governo Lula, e fui trabalhar com a construção de política pública, Certo. com orçamento federal, certo? De programas e de políticas. Aí o governo Lula chamou uma equipe que foi de Plínio de Arruda Sampaio, o velho Plínio, falecido, e eu fiz parte da equipe de Plínio de Arruda Sampaio de forma indireta, né, estando no INCRA, contribuindo para a formulação da política pela reforma agrária. Porque no Brasil nós nunca tivemos uma reforma agrária, nem aquela voltada para o capital, Sim. capitalista, como os outros países fizeram. Nós nunca tivemos. E aí, nesse processo, eu fui construindo, mas quando Plínio terminou de fazer o plano que apresentou, José Disseu disse que aquele plano era ousado demais, porque havia um projeto de conciliação de classe para Lula se manter no poder, né? E aí o projeto, ele caiu. Quando ele caiu, eu fiquei muito triste, e aí eu voltei para Sergipe, eu não quis mais continuar, Plínio entregou, o grupo foi desfeito, e chamou um outro grupo para fazer o Plano Nacional de Reforma Agrária. Era o primeiro plano do governo Lula. Certo. Então, eu já fiquei muito triste por aquele processo, porque eu já vinha de uma luta por terra, Sim, apoiando. já tinha uma história, né? Já tinha uma história e voltei para cá. Foi no governo Deda,
quando eu cheguei, o primeiro mandato de Deda, e a Ana Lúcia disse, Sônia, você precisa contribuir com a gente não pode deixar o governo nessa situação sem ter uma equipe boa, e eu fui trabalhar com a deputada Ana Lúcia, que saiu da LESE para ser secretária de Estado da chamada inclusão social, da assistência social. E lá nós desenvolvemos projetos, foi muito importante, mas no meio do mandato do governo Deda, vieram outras questões que eu não me senti à vontade para permanecer no partido, que foi a criminalização da greve dos professores. E como eu sempre trabalhei com a criança e adolescente, e a secretaria tinha o antigo Senan como importante espaço de trabalhar para que os adolescentes fossem reinseridos socialmente, que essa política não existia. E aí Deda disse que ia colocar a polícia dentro do Senan, porque estava tendo muita fuga, os meninos estavam saindo. E você sabe que a nossa sociedade trata os meninos, os adolescentes e pessoas numa situação como essa, e nos abrigos, como pessoas, como marginais, né? E quando tinha qualquer fuga, aí a imprensa local é bandido bom, é bandido morto, e isso era um conflito enorme. E foi quando ele disse que ia colocar a polícia dentro do Senan, e eu não admiti. A Ana Lúcia já estava se afastando da secretaria, eu entreguei o cargo depois dela. E aí eu fiquei muito decepcionada e saí do Partido dos Trabalhadores. E aí eu disse para mim mesma que eu não ia mais me filiar a partido, porque eu estava assim, você constrói um partido, faz parte da sua vida, é muito difícil a gente que tem uma construção partidária deixar um trabalho. Então, todo o trabalho que eu construí durante anos, né, eu não via como dar continuidade, porque na hora que você sai, você passa a ser uma pessoa não grata naquele espaço, porque você vai ser vista como uma pessoa competitiva com o outro fora do partido. E aí eu passei uns 2 anos, assim, muito, muito mal. Porque todo o meu trabalho, toda a minha base, eu fiquei sem chão. Você vivia, eu vivia aquilo. Aí foi quando o Plínio de Arruda Sampaio veio a Sergipe, soube que eu estava fora, né, de partido. Meu filho já estava no PSOL, né, um tensionamento em casa, né, saia desse partido. Eu saí na hora que eu achei que tinha que sair. Tá vendo? E aí a discussão a política juventude, tinha em casa já, né? já, meu filho é um quadro, né, o Alex Pedrão. Sim. E aí meu filho, minha mãe, você é uma mulher de partido e tal. Aí Plínio vem, Plínio candidato à presidência da República. Sim. O PSOL, um partido de jovens, né? Eu estou aqui com Demétrio Vajão, que também é desse período. Jovem, todos muito novos, movimento não pago, atuando muito na defesa do transporte. E essa juventude pressiona para eu entrar no partido. Nesse dia, meu esposo disse assim, quando eu me filiei, disse, pronto, agora você se arrebentou de vez, porque você que tem a experiência, mais velha, vai ser candidata todo ano. Eu disse, não, mas eu não estou, minha filha, eu estou filiando para construir a base do partido, para fazer formação política, que foi o que eu sempre fiz. Sim. Ah, mas não deu outra. Ele estava certíssimo. E aí, a primeira eleição foi para governo de Sergipe. Gente, em 2014. É verdade. Meu esposo faleceu em 2012. Eu ainda estava num processo de luto, né? Muito difícil, porque ele morreu aos 50 anos de idade, uma morte muito assim rápida, problema cardiológico, né? E aí eu fui para essa campanha. E essa campanha, assim, eu digo, foi muito roots, porque ela foi toda construída com a juventude. E uma das coisas que eu queria colocar, assim, aos meus 61 anos, que o problema não é você envelhecer fisicamente, né? Todos nós vamos envelhecer se não morrermos mais jovens. Com certeza. Eu quero chegar com 61 assim, nesse gás. E envelhecer, todos os dias nós envelhecemos, nossas células morrem todos os dias, nós precisamos ver esse processo com naturalidade. Perfeito. Né? E eu curto o meu processo também, respeito os meus limites na medida do possível, mas, assim, quero dizer que foi a juventude que me manteve também, né? Com muita vivacidade do ponto de vista de não envelhecer no campo das ideias. Perfeito. Não, e eu acho que também nessa questão a idade traz uma experiência que é necessário para que a juventude ela entenda o que já foi percorrido e ajude a construir o novo, porque não existe também construção só com o novo. Porque existe um passado, existe problemas, existem problemas que já foram enfrentados, parcialmente solucionados e que precisam de novas soluções, né? Então eu sempre gosto de falar que, tipo assim, até no campo da cultura mesmo, já entrando bem no assunto da cultura,
Tipo, às vezes a gente, tipo, quer falar, não, a gente precisa de uma política pública, a gente Isso. precisa de valorização, a gente precisa de um monte de coisa. Mas será que a gente também, nas nossas demandas novas, vamos falar assim, a gente consegue ter um olhar para o que já passaram e os problemas que continuam? Porque às vezes eu tipo, não, eu estava vendo um plano de governo que foi publicado esses dias, né? O primeiro plano de governo dos candidatos a Sim, Aracaju. E aí a parte de cultura era tudo muito assim, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer um novo aquilo, eu vou fazer um novo. Mas os equipamentos que a gente tem, porque a gente não olha um isso. pouco para trás para a gente entender o que estava, o que já construiu, as pessoas que Exato. percorreram, as pessoas que batalharam, para a gente, Isso. poxa, vamos agora planejar um futuro, Isso. vamos entender o que a gente pode melhorar, né? Aí vem nessa discussão, tipo assim, a experiência, né? Conta ou tem que ser. Eu fico muito na dúvida, assim. Eu sempre gosto de. Não, eu tenho novas ideias, eu busco tal, mas eu sempre gosto de consultar. Pô, quem que veio antes? Eu recebi aqui o Irineu Sim, Fontes aqui sim, pra gente conversar. sim. Pô, extremamente rico. E eu, Isso. poxa. O problema que ele fala que tinha no passado, eu olho pra cá ainda tem esses Ainda mesmos tem. problemas. Então, tipo Exato. assim, como é que eu vou chegar e dizer, não, um cara como esse, que já tem uma idade e tal, não serve mais, se o que ele batalhava aqui lá ainda continua. Então, esse cara não pode contribuir com Lógico. a juventude. Então, eu acho que às vezes falta um pouco dessa compreensão. Eu acho que tudo se moderniza, ok, mas o Lógico. pensamento ele É. nunca envelhece, Não. né? E você precisa ter mediações Exatamente. entre o passado, o presente e o futuro. Se você não estabelecer mediações com pessoas que constroem o dia a dia do trabalho de cultura no nosso estado, eu sempre tive a curiosidade de acompanhar alguns grupos. Sergipe é o único estado, não sei se permanece hoje, mas há 5 ou 6 anos atrás, no Brasil, que tem o maior número de grupo de cultura vivo. Eu falei do samba de aboio, eu falei tem o parafuso, tem reizado. Alguns estão deixando de existir porque não tem um trabalho Sim. que alimente esses grupos. E esses grupos sempre foram muito usados por políticos locais para se autopromoverem e tratá-los como pessoas que não veem a produção da cultura como trabalho Com o trabalho, e né? como construção de identidade Isso. no estado de Sergipe. Então, a política pública, se ela não reconhecer isto, ela não tem como incluir no orçamento a manutenção dos grupos, que até hoje você vê grupos precisando de doação para comprar uma roupa ou indivíduos para se apresentar. Não, isso é uma coisa que, tipo assim, Doação. é uma coisa muito ambígua de a gente falar isso aqui no nosso estado. Por exemplo, um dos episódios também. Eu digo assim, eu vou lembrando dos episódios aqui. Por exemplo, a gente recebeu a quadrilha. Sim. A quadrilha. Pô, peraí. Assum Assum Preto. Preto. Valeu, Caio. Assum Preto. A primeira campeã brasileira de Isso, quadrilhas foi Assum isso. Preto. Com mais de 40 anos e tal. Cara, e eles contando aqui, eu disse, como é que funciona? Porque a quadrilha, na minha concepção, é exatamente a mesma coisa que o carioca, que o paulista tem com as escolas de samba. A gente, Sim, as sim, quadrilhas sim, deveriam, né, sim, até ser a mesma coisa. Então sim. a preparação é a mesma. Até porque hoje a quadrilha saiu muito mais só de ser uma dança e virou toda uma cadeia. Isso, Cenário, não é mais um trio pé de isso, serra, é uma banda. E a gente isso. organiza até alguns clientes fazem concurso de quadrilha, a gente faz lá no Shopping Rio Mar, que é cliente da gente, a gente organiza o concurso de quadrilha para eles. E a gente vê a dedicação, o quanto aquilo movimenta e tal. E tipo, aí ele falando, ó, eu disse, o destaque, né? O mestre sala porta-bandeira de lá, na quadrilha é o casal dos noivos. Aí, uma roupa do casal de noivo custa 4 mil reais, a roupa do casal. Aí eu disse, pô, 4 mil reais. Eu disse, pois é. E a gente vai para um campeonato estadual que o prêmio é 7 mil. Eu disse, não faz sentido nenhum. Nenhum, nenhum, Não faz nenhum. sentido. E ele ainda me disse que Sergipe é um dos estados que, diferente de outros, que os quadrilheiros, gostam de ser chamado quadrilheiro, não é? Quadrilheiros, Os quadrilheiros, eles
realmente é pelo amor. Eles, pelo contrário, eles pagam para estar ali, porque Pagam eles pra tá ali. custeam a própria roupa e conta com ajuda. Então, quer dizer, aí é uma tradição, porque quando a quadrilha se apresenta, todo mundo acha lindo e Lindo. maravilhoso. Os gestores públicos aí, não, aqui tem a quadrilha, Sergipe é o país do forró. E cadê essa ação continuada? Como é que a gente pode realmente explorar? Será que o quadrilheiro ele não teria o direito, né, de viver sendo quadrilheiro, de ter Lógico. o seu sustento da sua família sendo quadrilheiro? Assim como os Assim como os músicos, músicos, né? assim como Tem toda a toda a parte cadeia, da né? moda, toda a parte de produção, das Exatamente, vestimentas, não é? sabe? Tem é uma cadeia como um todo, como você diz. É, assim como as quadrilhas, nós temos outras produções no estado de Sergipe, de diferentes linguagens, que nunca foram reconhecidas. Então, todo o programa nosso de governo, até quando eu fui candidata a vereadora, que assumi só em fevereiro do ano passado, nosso programa foi todo dialogado com trabalhadores, com diversos trabalhadores da cultura. Então, toda eleição que nós participamos, além da educação e da defesa de outras pautas muito caras para nós, né? Como a não privatização da água, da saúde, da educação, a defesa da política pública em todas as áreas, moradia, a cultura, ela também sempre foi central no nosso trabalho. E em 2020, eu consegui ficar num processo eleitoral, porque eu já fui candidata a governo, ao Senado, à Prefeitura de Aracaju, a deputada federal, não, a vereadora em 2020 e a deputada federal agora. Certo. Todas essas campanhas eu fui uma das mais votadas no PSOL para cada cargo. A primeira vez que eu me candidatei, que nós nos candidatamos, nós fizemos 50 mil panfletos para falar das propostas. Tivemos 46 mil votos, quase um voto por panfleto. E entregando sem um recurso de fundo partidário. Para o Senado, também nós tivemos uma votação muito grande, 60 e poucos mil votos, se eu não me engano. E essa agora, para a federal, nós tivemos em torno de quase 20 mil votos. Só em Aracaju, 12 mil. E para a vereadora, eu fui a oitava mais votada, com 3.344 aproximadamente votos. Linda Brasil foi a mais votada de todos os candidatos. Foram 700 e tantos candidatos em 2020. Sim. E nosso trabalho, o Dingo, tudo produzido por mulheres do samba, por pessoas da MPB, né? O Dingo sempre é produção, vários Dingos que tem nas nossas campanhas. Agora mesmo já tem outros grupos trabalhando, que daqui a pouco eu vou falar um pouco disso. E porque eu sou pré-candidata também, né? Mas, tem que continuar o trabalho. Para continuar esse trabalho. E aí, quando nós assumimos, porque Linda Brasil ganhou para estadual, e nós assumimos a primeira suplência em fevereiro do ano passado. Então, nós focamos na educação logo, porque era matrícula, ampliação de vagas em creche, porque tem que estar tudo casado, né? Não dá para deixar uma pauta de lado. Sim. E a cidade, a todo momento, ela traz para você dezenas de demandas. Tem que toda hora estar trocando o chip. Agora é o meio ambiente, agora é isso. Mas, no fundo, todas elas têm uma lógica de existência a partir de um programa que nós defendemos. Perfeito. E aí, dentro da cultura, que é o nosso debate mais central aqui, nesse momento, nós começamos a buscar exatamente os grupos que têm sido esquecidos, invisibilizados e que precisam ser fortalecidos. Então, nós fizemos projetos de lei, né? Estou aqui, inclusive, quem está nos acompanhando, o DJ Feroz, né? Que é o Dênio, que é uma pessoa que tem feito um trabalho de formação no hip hop. Sim. Ele até estava dizendo outro dia, Sônia, os mais jovens têm dificuldade de ouvir os que começaram, os que nos antecederam, né? Aquilo que a gente estava discutindo agora das mediações. Exatamente. Mas é um processo de formação. Ele é uma pessoa que tem faz esse trabalho, né? E aí nós começamos a olhar os 50 anos do hip hop, né? E a gente precisava defender essa base social que produz, né, análises sociais e políticas muito importantes. E que muda o contexto da sociedade onde eles estão ali inseridos. Eles estão inseridos. São geralmente pessoas negras, jovens, homens e mulheres, né? E que estão nas periferias e que são perseguidos, inclusive, porque a praça que é pública, eles nem sempre podem usar. E não tem não tem nada que possa subsidiar. Tudo que eles fazem é com o recurso deles. Sim. É fazendo uma vaquinha, é passando um chapéu, né? E aí eu disse, não. E qual é a tradição aqui ruim
no nosso estado e na nossa cidade. Que são os políticos trocarem os apoios e as pessoas colocarem na roupa o nome do político e trocar isso depois para fazer uma troca por voto. Isso é o que a gente vê. Comum. Isso está enraizado. enraizado. Isso está enraizado. Então, como que vai mudar isso? Quando esses grupos passarem a ter autonomia. Então, a autonomia, ela vai se dando de diferentes formas. Então, qual foi a nossa primeira coisa? Começar a elaborar projeto de lei. Criamos a Frente do Hip Hop, foi aprovado. Criamos um projeto de reconhecimento como patrimônio de cultura imaterial da cidade de Aracaju, o Hip Hop. Acompanhamos o nosso, todo esse movimento deles de elaboração do histórico de um documento sobre o que é o hip hop, né? E isso se juntou a outros estados. Nós temos um deputado distrital, o Max Maciel, que veio do hip hop, que também foi a equipe dele foi quem coordenou esse trabalho. É que esse movimento virou nacional, né? Virou nacional, né? Nacional, ele nacionalizou-se com todas as dificuldades. Sim. E nós começamos a fazer esse trabalho. Vou falar do hip hop, depois eu falo dos demais. E aí nós começamos a estudar também como esse grupo pode ter autonomia. E nós conseguimos emenda parlamentar para organizar o primeiro circuito hip hop na cidade de Aracaju, que está acontecendo agora nesse tempo. Agora no mês de julho e vai até agosto. Legal. Então, todo o projeto foi coletivo, construído por eles, discutido quanto ia ficar para cada grupo dos bairros, né, de Aracaju, começando pelas batalhas, mas envolve todas as demais linguagens. E eles estão realizando esse circuito agora, levando a sua nota, já começou a receber, primeiro grupo do Bairro América já recebeu o recurso, e um vai se solidarizando com o outro, até chegar ao final, porque o recurso só chega depois que acontece oficinas, e eles não têm nada para fazer isso. É uma coisa até legal de falar, assim, que você já fala, tipo assim, veio através de emenda, né? Você conseguiu dentro da sua mandata de ver essa emenda para fazer. Mas o que acontece? Lá no Parlamento Municipal, né, e já entrando no assunto mais quente que teve recentemente, que é a questão de discussão de um plano municipal, né, porque, veja, a gente não tem um orçamento, né, porque como é que a gente vai falar de qualquer tipo de gestão se a gente sem partir de um orçamento? Todas as pastas que envolvem a gestão pública, ela tem um orçamento, menos a cultura, né? Se dando, no caso, tanto... Infelizmente, Aracaju não tem, e governo muito menos. E o que tem do dinheiro da cultura são suplementos. Então, vamos fazer uma festa, aí o dinheiro aparece. Vamos fazer isso, aí o dinheiro aparece. E aí, qual a dificuldade, né, que você, quando chega lá no Parlamento Municipal, sobre essa questão de orçamento? Porque, assim... e aí, até passando um pouco do que eu venho conversando com os pré-candidatos, eu tomei um susto quando eu fui ver o orçamento que a Funcaju teve no ano 2023. Algo em torno de 28 milhões de reais. Que entrou na Funcaju, né? Que ela não tem esse orçamento fixo e tal. O orçamento fixo que ela tem, basicamente, é o que paga só a folha, né? O funcionamento. De 144 servidores, que eu também, assim... E de cargos comissionados. E tudo comissionado, não tem concurso, não tem nada. Eu disse, 144 cargos, eu nunca vi essa galera, mas enfim. E aí o que acontece? Como é que você vem ampliando essa voz para discutir, né? Porque teve essa discussão do plano, e aí se você puder falar um pouquinho mais de como está sendo feito isso, porque nessa discussão da aprovação do plano, você foi muito atuante na aprovação, digamos assim, numa aprovação que era possível, mas que não fosse um erro histórico, né? Que a gente está falando do plano, é um plano pensando em 10 anos de gestão de cultura. Queria que você falasse um pouco dessa sua atuação e como você vem trabalhando para que a gente, poxa, vamos falar de gestão de cultura, mas vamos botar isso no orçamento, porque sem orçamento... Se não, por exemplo, se não tivesse você para conseguir essa emenda pro hip hop, eles não iam ter. Então, como inserir isso no orçamento? Como é que tá essa luta lá? Então, a emenda, como você diz, ela é pontual. Ela não é uma política pública. Exatamente. Porque ela pode ter um ano e pode não ter outro ano, né? Se nós continuarmos na Câmara, tiver condições de dar continuidade, nós vamos lutar por isso também. Mas não basta isso. Porque assim como a gente conseguiu emenda para o hip hop,
Nós também reconhecemos o Decidão dos Quilombolas como um patrimônio de cultura imaterial da Rua Jerusinho. E também conseguimos uma emenda para o Decidão dos Quilombolas, certo? Trabalho incrível que eles fazem. Aquisição de equipamentos e formação de jovens. Sim. Né? Então, e de mulheres, o grupo tem crescido, tem um trabalho muito bonito e a gente, assim, tem debatido muito com eles que não pode parar por aí. Esse trabalho ele tem que crescer e ali pode ser um ponto de cultura muito rico, muito importante para a cidade de Aracaju. Eles já estão até providenciando isso, nossa equipe tem contribuído com assessoria, com pessoas como o próprio Feroz, que também tem feito cursos. A gente fez formação com a nossa equipe, com pessoas aliadas, inclusive para esse grupo, que às vezes não tem nenhum aparelho de celular, fazer o seu mapa cultural para batalhar pela Lei Paulo Gustavo. Porque você tem a política federal, por meio dos editais, e tem as emendas. Só que os editais, eles também são temporários, eles podem mudar, porque esses editais foram criados no período da própria pandemia. E tem uma fala que é muito importante, que aí eu recebi a Tiane Araújo aqui, que é a coordenadora do Ministério da Cultura aqui, no local. E ela tem uma fala que eu também gosto de falar muito, que edital não é política pública. Não é política pública. Edital é fomento pontual. Pontual. Eu também não considero edital como política pública. E hoje, como o governo federal vem fazendo a sua parte, na parte do governo federal do fomento, por exemplo, o governo federal está colocando em Sergipe os maiores investimentos da história na parte de cultura. Sim. E a gente não vê nem metade disso do próprio ente, seja do município, seja do estado, né? Exato. Então, o governo federal, eu estou lidando para você. E até essa organização meio que não dá muito certo. E aí, como é que fica o parlamentar lá para lidar com tudo isso, né? Nós já tínhamos identificado, quando nós fomos candidatas a prefeita e depois a vereadora de Aracaju em 2020, que não existia Plano Municipal de Cultura, que não existia o Fundo de Cultura regulamentado, ele está previsto na lei orgânica, mas ele não era regulamentado, e o Conselho de Cultura nunca existiu. Ele foi criado para atender a uma demanda da Lei Aldir Blanc, lá atrás, sem consulta, federal. Por uma exigência do governo federal, e acabou. Nós tivemos um período da história no governo Bolsonaro que foi um período de inúmeros retrocessos, e a cultura foi uma das pautas que retrocedeu estupidamente. Exatamente. Então, teve que reconstruir. Foi extinta, a pasta foi extinta para início de conversa, a pasta foi extinta. Então, nós precisávamos, para a sociedade ter dimensão da importância da cultura, é um governo neofascista, a primeira coisa que ele faz é combater a educação e combater a cultura, porque ele sabe que são dois instrumentos importantes de ampliação da consciência do nosso povo, da classe trabalhadora. Então, com o governo Lula, volta ao Ministério da Cultura. Isso foi uma medida extremamente importante. E, ao voltar ao Ministério da Cultura, criou-se o sistema, retomou o Sistema Nacional, porque ele já existia. Isso. Retomou o Sistema Nacional de Cultura. Só que, quando nós assumimos em fevereiro, não existia ainda a retomada do sistema como foi mais recente, né? Logo no início. Seguir uma exigência, também. Isso. E aí nós começamos a trabalhar como uma pauta logo, a partir do que a Lei Paulo Gustavo, das exigências e o movimento de cultura, que os movimentos, né? As pessoas que fazem cultura incomodadas, sejam elas mais organizadas ou menos, começamos a receber várias denúncias, nós fizemos uma reunião ampliada com diversos trabalhadores da cultura para discutir uma ação coletiva. O que é que nós vamos fazer? Porque todo mundo, cada hora chega uma denúncia, assim nós não vamos para lugar nenhum. Nós precisamos aproveitar esse momento que eu estou na Câmara, eu estou à disposição de vocês para lutar por uma política pública de cultura. Inclusive foi para algumas audiências, né? Propostas. Isso, fizemos audiências e começamos a ocupar o lugar nos rádios, reuniões internas. E esse grupo, né, com várias pessoas participando de várias áreas, nós construímos a reestruturação do Conselho de Cultura, a primeira coisa. Nós discutimos a construção do Plano Municipal de Cultura e discutimos a necessidade de regulamentação do fundo. Aí eu disse, vamos começar pelo Conselho, para forçar o município a reestruturar o Conselho. Porque é um absurdo, é totalmente antidemocrático você não ter um Conselho e decidir uma meia dúzia de cargos comissionados, o que fazer com recurso federal, inclusive, e seleção de projetos, etc, etc. E aí nós fizemos o projeto de reestruturação. Esse projeto foi construído a várias mãos, não é um projeto da minha autoria, eu assinei, mas ele é resultado dessa construção coletiva. Perfeito. E levamos para a Câmara com uma base de que, quando um conselho que deveria estar sendo funcionando
Deveria estar em Fiscalizador, funcionamento. né? O Fiscalizador. Não acontece, ele deixa de cumprir sua função social. Perfeito. Com base nesse argumento, eu levei para a Câmara. Só que na Câmara, eles disseram que tinha um vício aí, um erro formal, porque, por lei, eu, como vereadora, não posso constituir, como projeto de lei, um Conselho de Cultura. Isso é prerrogativa do Executivo. Certo? Eu não posso fazer isso. Mas nós fizemos isso com base nesse argumento, certo? E fomos para a discussão. Enquanto isso, eu enviei para a Funcaju, eu fiz reunião com a Funcaju, com o presidente, Luciano Correia, e fui colocando para ele a necessidade, para que ele pudesse ir avançando nisso, porque a gente sabia que ia chegar um momento que, se isso não tivesse criado, pela política que Lula estava apontando, nós não iríamos, a Aracaju ia ficar fora do recurso. Isso foi que tempo, desde abril do ano passado. Abril do ano passado. Que nós começamos a mover gravem isso. aí. Abril do ano passado ela já estava falando de plano. Isso. Mas continue. Aí fomos discutir que não tinha plano. Começamos a trabalhar coletivamente também a construção do plano. Só que o plano também é prerrogativa do Executivo. Perfeito. E a discussão do fundo, eu fui colocando ele por meio de emenda parlamentar para a regulamentação, conversando com o secretário de Finanças e conversando com o prefeito e com a Funcaju. Até esse ano, não existia nenhuma proposta, certo? Para a regulamentação do fundo. Porque quando você diz assim, nós não temos o recurso para a cultura. Este último mês agora, nós aprovamos, quer dizer, foi aprovado na Câmara, as contas da gestão de Edivaldo, de 88, se eu não me engano, 87, 88 até 89, se eu não me engano. Nesse período, entre 87 e 89. Em um desses anos, eu votei contrário. Eu me abstive à votação da prestação de contas. Fui a única. Porque nós descobrimos no relatório, e foi, inclusive, ponto de debate do Tribunal de Contas, certo? Eles aprovaram com ressalva, Tribunal de Contas. Sim. Edivaldo usou recursos da educação e da saúde para organizar os grandes eventos e aquilo que ele fez, seja no São João ou no Carnaval ou em outra época da cultura. Ou seja, o dinheiro que caiu lá na conta foi um dinheiro retirado da educação e da saúde pública. Que certo? São dinheiros contingenciados que não podem... Rubricas, né? Aí tirou do MDE, tirou de outras fontes, não tirou do Fundeb, mas foram recursos retirados de lá. Isso é muito grave. E por que fez isso? Porque os governos, até o momento, eles têm, seja o atual, seja o passado, isso é um problema de todos os governos, eles nunca tiveram a preocupação com política pública de cultura e criar um fundo de cultura. Porque fundo de cultura implica na participação popular, implica, por isso que tem que ter conselho. Sim, sim. E aí o prefeito ou o governador não pode fazer o que quer para os grandes eventos, para os mega eventos, e deixa de lado toda a produção cultural que existe aqui e não alimenta a cadeia de produção da cultura. Fica só aquelas ações pontuais, né? Pontuais, evento, de festas, faz a festa. E não de produção, de socialização, de remuneração. Olha, todo trabalhador da cultura, ele tem contas a pagar. Ele tem que pagar água, pagar energia, pagar sua casa, comer. Ele investe tudo para ele produzir, né? No seu instrumento, na sua voz. E ele não é só artista naquele período. Exatamente. Né? Então, aí nós fomos pressionando. Teve um fato muito importante. O governo federal voltou a regulamentar o Sistema Nacional de Cultura e impôs para nós um período para retomar o conselho, construir os planos municipais e regulamentar o fundo, porque senão Aracaju ficaria de fora. Aí, meu amigo, foi que a gente pegou essa luta com os trabalhadores da cultura e fomos para cima. De último momento, assim, faltando um dia para encerrar o processo de fazer conferências para a construção do plano, o Ministério da Cultura, a partir de Tiane, conversou com a Funcaju que teria que fazer a conferência. Então, a conferência foi chamada da noite para o dia, com pouca representatividade. E aí teve que fazer a conferência, porque senão nós estaríamos totalmente fora. Ele fez, a Funcaju assumiu a conferência com pouca participação popular. E até antes do recesso da Câmara, não tinha preparado o plano. E nós cobrando o plano. Quando ele
entendeu que o prazo estava esgotando, era até o dia 11 de julho, que o plano, regulamentação do fundo e conselho teriam que estar aprovados. Aí o que ele fez? Ele chamou um conselho que nunca existiu, sem garantia de ampliação da representação e da diversidade de linguagens e de áreas, montou e ignorou o que a gente tinha lá. Aí nós fomos negociando, nós fomos conversando. Tudo bem que você faça isso agora, mas você vai ter que reconstruir. Você vai mandar para a Câmara a reconstrução de acordo com aquilo que nós estamos discutindo, que eu apresentei lá. Podemos ampliar, nunca diminuir. Então, ele acordou conosco, que ficou uma coisa muito, contraditória, né? Então, ele reconheceu, ao final, que poderia melhorar o conselho. Ele disse, eu não estou fazendo nada ilegal. Eu disse, mas não é representativo, não cumpre os critérios do sistema nacional. Então, isso acaba gerando um vai problema. muito naquela discussão que ultimamente a gente faz, tipo assim, que não é contra a lei, mas é imoral, entendeu? E aí não tinha as diversidades, as linguagens, tudo que o sistema preconiza lá. Sim. Inclusive, cotas, LGBT, população negra, PCD, e além de todas as áreas. Então, nós começamos, que todos os editais têm essa exigência agora também. Sim. Então, nós começamos a dialogar e chegamos a um denominador que nós iríamos, ele iria... e aí, uma coisa terrível. No dia que ele implantou, né, chamou as pessoas, numa sexta-feira, deu posse a essas pessoas. Então, foram alguns artistas que foram convidados, tomaram posse. E nós estávamos lá. Nós fomos para a posse para ver quem era, né? Como era que ia se dar aquilo. E os artistas que estavam construindo conosco, proposta para plano, proposta de restauração, eles foram para assistir também, como observadores. Entendi. Aí, Luciano marcou uma reunião numa sala pequena, foi para uma sala maior, fez a reunião e nós assistimos lá. Nessa reunião, ele já queria aprovar o plano. No dia da posse, sem ninguém ter lido o plano. Inclusive, os trabalhadores que estavam representando algumas áreas, eles disseram, nós recebemos agora de manhã pelo WhatsApp, então é melhor que a gente coloque mais para frente. Aí, Luciano disse, mas se não for aprovado, a gente vai ficar de fora do sistema, porque a gente não pode mandar no funcionamento da Câmara. Isso estava acabando a votação ia começar a votação das diretrizes para o ano de 2025 e não ia discutir nada lá na Câmara. Sim. Isso foi assim, no apagar das luzes do primeiro semestre e o tempo esgotando. Então, e aí eu estava lá presente, ele disse, mas o funcionamento da Câmara eu não posso mandar, por isso que a gente tem urgência. Aí, eu sabia que nós não poderíamos falar, porque era uma reunião do Conselho. Claro. Mas como ele citou o nosso nome, disse que estava em diálogo, eu solicitei a palavra para falar do funcionamento da Câmara, para deixar nítido o que era que poderia ser feito. Sim, ele não cedeu, ele também, foi... assim, pelo que eu estou percebendo, meio que, tipo assim, não, começou a dar um problema porque a Câmara e tal, mas desde abril do ano passado já se estava falando disso. Exatamente, e deixou para a última hora. Aí eu propus que, de fato, né, ele cedeu, ele estava o tempo todo fazendo referência ao nosso trabalho de acompanhamento da política. De fato, a gente tem feito isso. E a gente nunca fez nada sem colocar, inclusive, para ele, chamando ele para conversar. A gente tem tido esse cuidado com todos os gestores, que é nosso papel. É nosso papel. Então, aí nesse momento eu coloquei que era importante ter mais um prazo e a gente iria falar com o presidente da Câmara para colocar em regime de votação de urgência quando chegasse, porque dava tempo as emendas serem apresentadas. Sim. E assim foi feito. Aí o grupo, na semana seguinte, passou um final de semana, o coletivo nosso trabalhou, apresentou as emendas, foi votado sem as emendas, né? Foi feito alguns ajustes, com metas, mas sem um diagnóstico e tal, e foi para lá o plano. Quando o plano chegou, aí nós corremos para apresentar as emendas. E nessas emendas, nós colocamos que até setembro agora, dentro do plano municipal, o Conselho precisa ser reestruturado. Perfeito. Paralelo a essas duas defesas que fizemos, esse trabalho, né? Todo dia, assim, cada dia um dia, para vencer os obstáculos. Nesse ínterim, a lei Paulo Gustavo, para o recurso federal chegar, o município tem que ter um valor de contrapartida do próprio recurso municipal, né? Está dentro do projeto e é lei.
E aí, a Câmara Municipal, o prefeito, ele sempre teve 40% do orçamento para ele mexer no orçamento com o que ele achar necessário, sem pedir autorização à Câmara. Certo. O que foi que a Câmara fez? A Câmara avaliou, certo? E disse, nós fizemos um debate interno, que era muito recurso, a gente não tinha regulamentação do fundo de cultura, esse foi o ponto principal que eu coloquei, não tinha valorização dos servidores públicos, que a gente não poderia abrir 40% para ele usar sem autorização da Câmara. E aí nós reduzimos para 5%. Aí obrigou Edivaldo a sentar com a Câmara para negociar o valor a mais. E qual foi o argumento principal que ele utilizou para aumentar o valor para 20%, que foi a proposta dele? E nós chegamos a 18%. É que nós não podemos, e aí Luciano foi com ele para a Câmara, nós não podemos receber o dinheiro da Lei Paulo Gustavo, porque tem que ter a contrapartida e não tem o recurso. Aí eu disse, eu aprovo o aumento se regulamentar o Fundo de Cultura. E aí fomos, até que chegou o momento que regulamentou por decreto o Fundo de Cultura, que é por Aí decreto. eu tenho uma pergunta E aí tem o valor sobre isso. do fundo, que a nossa proposta que passou na Câmara, ela é inclusive superior ao que está previsto na lei para investimento no Fundo de Cultura, certo? Certo. Então, nós passamos isso no Plano Municipal de Cultura, Isso. certo? Este valor. Isso não significa dizer que é suficiente, mas a gente vai ter agora que regulamentar isso também, as fontes, etc., que já deve estar porque lá no plano, e aí é uma pergunta que eu queria fazer, que Sim. você estava nesse processo aí, você inclusive sabe até mais do que eu. Lá no plano foi colocado que esse fundo, né, viria de 1,5% da arrecadação do município. Isso. E aí eu lhe faço a pergunta, estou fazendo isso para todos os candidatos. Sim. Você acha mesmo que esse percentual do orçamento, ele realmente vai ser colocado em prática? Porque se a gente for analisar dos dados da último exercício, por exemplo, isso aí representa quase 60 milhões de reais. Sim. Mas tem recursos no orçamento. Um pouco mais do que isso, né? E aí, se até hoje, com esses dinheiros suplementados que vem, a gente chegou em 28, a gente está falando em triplicar, né, o investimento de cultura na cidade. E aí, lá no plano tem dizendo que em setembro você vai refazer a questão do conselho e até dezembro você vai reaprovar esse plano, vamos dizer assim. Pra gente ficar com, digamos assim, uma expectativa, uma esperança. Eu sempre sou um cara que gosta de sempre ver o copo meio cheio, não meio vazio. Então, 1,5% a nível de orçamento, né, geral, não é o que outras cidades têm. Geralmente as cidades têm entre 0,5% e 1%. Isso, né? Algumas cidades que um pouco mais, né, chegam a 1,5%, né? Mas ele é progressivo. Nós apresentamos progressivamente. Acha que a gente consegue chegar nisso? Primeiro, nós sabemos que tem recurso. Segundo, qual é a importância de uma vereadora comprometida com a cultura, com essa pauta e com a política pública em geral. Nós apresentamos uma emenda à diretriz orçamentária para o ano de 2025, que é necessário ter investimento no Fundo da Cultura. Legal. Porque se não tiver nas diretrizes, mesmo tendo um projeto de lei, como é que ele vai garantir no orçamento? Exatamente. E o ano que vem, agora nós vamos votar o orçamento no segundo semestre. Sim. Depois das eleições passadas, independente de quem ganhar ou quem perder, vai votar o orçamento. E nós vamos ter que estar lá de novo no orçamento, colocando o recurso e dizendo de onde vai sair para o investimento da cultura. Isto é prioridade. Isso tem que ser prioridade. O governo nunca priorizou. Total. Como agora nós já temos nas diretrizes, temos uma lei aprovada que é progressivo investimento até chegar a 1,5%. Cabe agora a gente se manter firme para garantir no orçamento do ano que vem o percentual do ano que vem. Vai mudar a prefeitura de gestor, não vai ser mais Edivaldo, a gente não sabe como vai ser. Espero que seja, que a gente consiga chegar lá para continuar fazendo essa defesa, não é? Inclusive a nossa candidata aí do pessoal aí já veio aqui já falar sobre o que ela pensa. Então, nós precisamos, e aí vem o trabalho que eu tenho feito e por que eu estou me colocando como pré-candidata, para a gente garantir a continuidade de defesa de política pública e, em especial, também da cultura,
para dar continuidade a esse processo, porque ele não pode parar aí. Porque cada gestão no município de Aracaju, ela nunca priorizou o investimento em políticas públicas, ao contrário. Ela tem priorizado contratação, cargos comissionados, não faz concurso público para todas as áreas, a cultura não tem. Inclusive, nós temos a Escola Valdice Teles, que pela primeira vez na história, a Escola Valdice Teles também recebeu recurso de emenda parlamentar, que nós colocamos para manter a estrutura da escola. A Escola Valdice Teles e Edivaldo fez outra aberração. O ano passado, ele enviou um projeto de lei de reajuste do servidor público do municipal. E dentro do projeto de lei foi um jabuti, que foi a extinção dos poucos cargos que ainda existiam no município de Aracaju. E um dos cargos que foi extinto foi de instrumentista. Pessoas que atuavam e que atuam na Escola Valdice Teles. Complicado. Então, não houve nenhum investimento para concurso público para desenvolver a política de cultura, com trabalhadores da cultura, com as pessoas da área, para desenvolver o trabalho de cultura no município de Aracaju. Ao contrário, foi extinto cargos em todas as áreas. E na cultura foi assim, a pá de cal. E tem uma pergunta que eu também estou aproveitando que, sim, como você está lá no sim. parlamento, tendo muito de lei, tipo assim, na minha cabeça, e eu venho feito essa provocação para todos e vou fazer para os demais que ainda estão para vir aqui. Eu acho que muito dessa estruturação da política pública de cultura, ela perpassa muito porque a gente não tem uma pasta forte, a gente não tem uma secretaria de cultura, né? E aí, não, mas todos assim, alguns concordaram, né, que precisa ter a secretaria, outros justificaram que a fundação dá conta. Mas veja, como é que a fundação vai dar conta se ela não tem o peso de uma secretaria para ela continuar as ações? Porque veja, a fundação, ela pode ser ágil para quando ela vai fazer o fomento pontual. Sim. Aí eu concordo que ela vai ter uma agilidade que talvez a secretaria não vai ter. Mas quando a gente fala de política pública, a gente está falando de ações permanentes. Por exemplo, se fala muito que Sergipe é o país do forró. Mas veja, é um país só que acontece em junho, aí depois de junho ele deixa de existir, acabou. Aí as pessoas que vivem do forró, elas fazem o quê? Vai, sei lá, vai vender alguma coisa na rua, vai rodar de Uber. Então, assim, o que é que a gente faz para essas pessoas continuarem dentro da nossa cultura? Qual é a preparação? Qual é a política pública disso? Então, eu não acredito, pensando em... Porque, tipo assim, teve pessoas que falaram assim, não, mas se o gestor quiser... Mas veja, a gente vai ficar dependendo, né, da boa vontade e do que é prioridade para o gestor. Por que acontece? Na educação você tem lá, você tem que gastar X% da educação, você tem... O município cuida da educação básica, o estado da outra educação. Do ensino fundamental e eles do ensino médio. Do ensino médio, pronto. Aí por que a gente da cultura não pode dizer, não, olha, a Secretaria de Cultura vai continuar, vai ficar com a questão da estrutura da gestão. Então vai fazer concurso público, então os técnicos são concursados, as pessoas que vão gerir, os professores da escola, a escola, em vez de ser Valdice Teles, pode ter outra escola, ou pode tirar a Valdice Teles do lugar que é muito centralizado, talvez em pouco acesso, as pessoas que talvez queiram consumir aquilo ali e você descentralizar. Casas com acessibilidade, com estrutura. Os equipamentos, ter um conhecimento. Os equipamentos estão totalmente deteriorados, abandonados. A gente não tem um teatro municipal. Não tem um teatro municipal. Então, assim, aí eu não acredito que por mais forte que uma fundação seja, ela vai ter peso numa estrutura governamental, dentro de uma estrutura governamental, de ter a força de fazer isso, entendeu? Nós defendemos, sim, Secretaria de Cultura, porque o que está em todo lugar não está em lugar nenhum. Exatamente. É preciso ter política pública, só se realiza por meio de uma estrutura de governo que seja capaz de assumir a pasta na sua totalidade. Inclusive de fazer diretrizes diretrizes da cultura que perpassa por diferentes secretarias, que vai dar saúde, educação, segurança pública, mobilidade urbana, porque se você tem política de cultura, significa que a política séria, significa que a cultura ela vai estar, porque ela já acontece, agora ela vai estar sendo reconhecida como política de Estado em todos os bairros de Aracaju. E, inclusive, ferramenta para ajudar as outras pastas. Para ajudar as outras pastas e espaços que têm que ser cuidados.
né, na infraestrutura, que estão abandonados. Garantir também a mobilidade das pessoas, porque a cultura, ela produz conhecimento, ela produz intercâmbio entre as pessoas, na sua diversidade. Ela produz economia. Ela produz economia. Né? Se você tem um projeto de mobilidade urbana pautado pelos circuitos da cultura na nossa cidade, com ônibus, transporte público com tarifa zero, por exemplo, tem tudo a ver com cultura. Porque como é que as pessoas vão circular para poder assistir, para participar de um teatro, de uma roda de samba, se você não tiver um plano de mobilidade urbana casado Sim. com um plano de educação, de cultura, de trabalho, onde as coisas aconteçam. E de né? descentralizar. Descentralizar. Você descentraliza tudo aquilo ali Isso. e aí a cidade começa a circular. Todo mundo não precisa ir para o mesmo Não. lugar só. E se você a concentração circula, desses lugares. você também gera renda nos lugares, porque você sai de casa, tem possibilidade de sair de casa. E cada lugar de espaço de cultura em Aracaju, se você for observar, para além da comercialização de comidas, de bebidas, pelo menos em alguns espaços que eu tenho participado, seja do samba, seja do hip hop, principalmente os que vêm com uma discussão antirracista, com a produção de economia para a população negra e da população negra, que é dela para a gente, não Sim. é pensada para ela, Sim. é pensada e produzida por ela, né? Ali tem um comércio. Eu compro várias coisas que eu preciso. Eu compro roupa customizada. Eu compro meus brincos. Toda essa produção. Eu compro os colares. Eu compro a comida que é feita. Tudo que é produzido por mulheres, pela juventude, por pessoas periféricas, pessoas negras, de altíssima qualidade, porque vai da moda à gastronomia. E acaba sendo um importante motor. Se fala muito assim, porque emprego, renda e tal. Mas a cultura, se você der o mínimo de investimento, tem até estudos que você, a cada R$1 investido na cultura, você tem um retorno de 1,60. No mínimo. Exatamente. Como também a tarifa zero volta por causa disso. Né? A nossa luta agora, né, falando de mobilidade urbana, porque isso é fundamental para a cultura circular. Sim. Esses meninos saem de bike da periferia para vir, às vezes, para a Praça da Bandeira, ou para vir para um evento, ou quando tem na praia, em outro lugar, que eles também fazem batalhas e tudo. Ou vem pegando o ônibus, porque o motorista, alguém deixa eles entrarem, porque não tem dinheiro, entendeu? Não tem dinheiro, a juventude não tem orçamento, não tem como. Tem muitos deles que produzem também a cultura dentro do ônibus, né? As rimas, as poesias. Então, é muita coisa que acontece. E aí nós precisamos ter política séria de cultura. Então, eu quero dizer o seguinte, o papel da Câmara Municipal é muito importante. E nessas eleições, as pessoas têm que pensar bem em quem é que ela vai votar. Porque muitos dizem, eu vou investir na cultura, mas não tem, proposta concreta. E proposta concreta que não pode ser da sua cabeça nem da minha, tem que sair de quem faz, de quem sente o dia a dia, né? Ouvir a população. E foi isso que a gente fez até agora. Fez antes de estar na Câmara e continua fazendo. Até dezembro eu sou vereadora e eu vou lutar para que a gente tenha um máximo de aprovação lá, de orçamento, porque eu digo todo dia, sem orçamento não tem política. Se a cultura não tiver no orçamento, acabou-se. E aí as emendas também podem ir para o fundo de cultura, certo? Então, tudo isso é importante, fortalecer a política pública. As nossas emendas têm fortalecido a política pública. A gente só não coloca na secretaria quando tem grupos que aquela secretaria não tem nem como trabalhar. Então, a gente coloca via emenda para poder garantir que receba e tenha a sua autonomia e não fique com o pires na mão todo ano. Mas, para não ficar com o pires na mão todo ano, você tem que ter política. Então, o carnaval aqui, completamente desestruturado como política pública. Aqui em Sergipe, nós já tivemos vários grupos de afoxé e temos totalmente desestruturados os grupos de afoxé. Eu tenho o maior sonho de ver os grupos de afoxé conduzindo o carnaval no bairro Cirurgia, no bairro Getúlio Vargas, em outros bairros de Aracaju, no Siqueira Campos. Nós temos bairros aqui que tem uma produção cultural histórica, como o Bugio, né? como o próprio Siqueira Campos. Nós temos a zona de expansão, o samba do Seu Diú. Nós agora também protocolamos o reconhecimento de cultura como patrimônio de cultura imaterial. Nós temos o chorinho do Seu Inácio, nós também estamos reconhecendo como movimento, como patrimônio de cultura. O samba do Ernesto com a sua participação. Então, nós temos tido uma atuação
para reconhecer, como também as comunidades de terreiro que produzem cultura, né? Nós temos projetos voltados para as comunidades de terreiro. Então, temos o projeto de reconhecimento da caminhada para Oxalá, né? E também da inclusão nos festejos da cidade, porque nunca foi pensado nisso, porque é uma sociedade e uma política excludente, por isso que edital não é política pública, porque ele inclui uns para excluir outros, por meio da seleção. Então, nós temos tido uma atuação não só de reconhecimento desses grupos, porque a primeira coisa que a gente pode fazer, né, a primeira ação é identificar e dizer eles existem. Eles não podem continuar sendo negados na sua existência. Esses grupos existem, essas pessoas... nós temos gente aqui que a pessoa sozinha já é um ponto de cultura. E está vivendo, sabe, passando necessidade. Se não for uma vizinha ou vizinho, não tem como se manter. Não, e a evasão, entendeu? Né? O que a gente, depois da pandemia, a gente viu que muitos profissionais que viviam da cultura deixaram de viver porque precisaram ir para outro trabalho e não conseguem voltar. Exatamente. Então, eu penso que nós precisamos avançar muito quando a gente fala na geração de emprego e renda. Nós temos um movimento de cultura pela população LGBTQIAPN+, diverso, que também está fora de tudo, que é tudo investimento dessas pessoas. Agora nós estamos no circuito que prepara a parada LGBT, que nós vamos participar. Né? Então, nós temos um acompanhamento. Inclusive, são clientes nossos que gravam podcast com a gente. Pois é, nós temos, assim, sabe, as drag, e todos eles, desde a moda também, até a música, até a corporalidade, tudo, envolve tudo. Então, nós precisamos ter políticas que, de fato, elas não sejam só inclusivas, mas elas sejam políticas que evite a exploração do trabalho pelo mercado ou pelos políticos para usar em benefício próprio, né? Porque esses dois movimentos aí, eles se dão casado. É o projeto do capital que garante as condições para os grandes eventos. Eu não sou contra grandes eventos, mas você não pode reduzir a cultura apenas aos grandes eventos e a procedimentos temporais, como nós estávamos conversando. E nós precisamos, por exemplo, o que é que acontece? O samba do Seu Diogo, lá já teve reizado. Tem outros ainda que estão acabando porque as mais novas não tem nenhum incentivo para dar continuidade aos mais novos. Então, a nossa preocupação é como esses grupos vão ter continuidade, porque as pessoas, os mais velhos, estão morrendo, né? Os mais velhos estão indo embora e os novos não estão conseguindo estruturar, manter o que existia até então. Então, nós falamos muito, mas nós precisamos pensar que a memória, né, ela não pode ser quando as pessoas partir e não ter mais nada. Então, a gente precisa trabalhar a memória com a história, com a reconstrução da história todos os dias de manutenção desses grupos. Então, eu penso que todo o trabalho que nós fizemos até agora é justamente para fortalecer essa política de cultura e que precisa ser dada continuidade, porque eu não vejo, até hoje, inclusive no âmbito do governo federal, a gente precisa também ter mais recursos para investir nos fundos de cultura e não para as leis pontuais, né? Porque o governo federal, o governo Lula, ele trabalha muito com programas. Isso. O programa pode fazer parte de uma política pública, mas o programa fora do orçamento federal garantido, ele vira um programa que acaba a qualquer momento, como o Temer, como acabou, como o Bolsonaro, e assim vai. Então, nós precisamos exigir que esse orçamento, essa rubrica, não possa ser desviada, não possa ser levada para nenhuma outra atividade fora daquilo que está sendo garantido, como a educação, como os recursos da saúde. E o nosso papel é esse, é lutar por isso, né? Contribuir para... fomentar do ponto de vista não de recursos, mas estimular as pessoas a se auto-organizarem. Essa organização, o pensamento que a cultura não é só a festa, não é só o trabalho pontual. Isso. E já lhe digo que, tipo assim, tá chegando ao final, mas que continue com essa coragem, que eu sei que não é fácil. Eu assisti a sessão toda do plano, vi enquanto você foi guerreira para botar as emendas, para convencer os colegas a votar em tempo recorde, né? Então, assim, a gente sabe que o trabalho tem sido feito. Então, eu sempre falo, assim, para as pessoas que trabalham com a cultura, coragem, porque a gente precisa ter. Muita. Porque tem uma hora que a gente, poxa, nada anda. Será que vou continuar nisso e tal?
mas a gente vem conquistando, a gente vem melhorando. Eu posso dizer que sou prova viva que de fato dá para viver de cultura assim, não é Sim. fácil, mas Não é. dá para viver. Eu acho que a gente tem muito ainda a conquistar e agradeço de ter topado esse papo. Quando você falou, não, vamos ver se a gente conversa, pô, vamos toda hora. É sempre bom, Sim. porque você tá ali e muito dos produtores e muito dos fazedores de cultura, às vezes eles se frustram por não entender que não é simplesmente, vamos fazer um fundo, sabe? Não é simples assim. Vamos fazer uma emenda. Pô, professor, você tem umas emendas aí, bota. Não é simples assim. Tem essas questões que, tipo assim, eu sei que é conquistado às vezes com muita batalha, com muito estudo, com muito argumento, Isso. mas às vezes, assim, não é no tempo que a gente gostaria e às vezes as pessoas acham que não, a gente tá fazendo pouco caso, mas você conseguiu contar primeiramente a sua história, a sua formação, então a cultura tá dentro aí Lógico. de você, do seu coração, da sua vida, da sua família, tá aí dentro, tá dentro do seu mandato, da sua mandata, né, do que você tá buscando, e a gente agradece essa disposição, que a gente sabe que não é o assunto mais interessante lá na Câmara, né? Não é a pauta mais procurada, não é até a gente mesmo não somos mais provocativos como deveríamos ser nessas discussões. Às vezes já vi situações e você tá lá sozinha mesmo, Sinto muita precisando, falta, às né? vezes, de Cadê, ter mais cadê gente. aquelas vozes ali comigo para o povo não achar que eu tô querendo isso É, aqui é. tirar da minha Porque eu fui cabeça, questionada por isso. De onde foi que a senhora trouxe isso aqui? Por que, que isso aqui não está aqui? Eu disse, isso foi né? feito por grupos que produzem cultura. É, E às vezes você tem que dar um passo atrás para dar dois para frente. Nesse processo eu tive que acalmar alguns ânimos, porque era estratégico aprovar o plano. Então, vamos colocar no plano, fazer emendas que garantam que a gente pode ir melhorando ele em um prazo, sim, né? mas que E avaliação, aprovasse, e que né? aprovasse. O que não poderia acontecer era ficar fora. Era o que Exatamente. não poderia acontecer. E Porque isso aí, seria uma tragédia para a cultura. exatamente. E agora vamos batalhar. E batalhamos para incluir nas diretrizes, agora vamos batalhar para ter o recurso no orçamento, porque é lei, está lá nas diretrizes. E cada dia um pouco, né? E eu penso que a gente também, dentro desse processo, só para encerrar também essa Sim. parte de como a gente trabalha a cultura e a educação, nós também destinamos recursos de emendas para as escolas, que é a primeira vez. E para as escolas de educação, de ensino fundamental do município. Mas você consegue, tipo Emendas, assim, vai para o conselho e e o eles colocam conselho as vão escolas. contratar. Não, e a gente vai dizer as escolas, porque os Vocês projetos conseguem foram dizer a feitos, escola. Legal, vamos massa. dizer, aí, por exemplo, 40 mil para uma escola que desenvolve a capoeira, Que massa. lá no Lamarão. Que legal. Então, Bom. um exemplo, não Sim, vai sim, ser 40 sim. mil, Não, mas é um perfeito, exemplo. perfeito. Né? 20 mil, 30 mil para uma escola que vai desenvolver oficina de instrumentos, oficina de Não, mas o que eu tô música, falando legal é que você né? consegue direcionar Isso, alguma coisa, entendeu? isso é importante. Porque se fica, tipo assim, vai pra educação, aí Não, vai na cabeça do não. gestor, né? E ele é obrigado a cumprir a partir disso, né? Pelo Legal. menos nós vamos cobrar, porque a gente tem um grupo também Aí construindo. cobrar, quem sabe tá aí, Pois graças a é. Deus. Nós vamos ter uma orquestra de berimbau numa escola do Veneza 2 daqui pro final do ano. Fruto de legal, emenda. que legal. Então, e aí a gente discutiu todo esse projeto com quem faz cultura, com quem mora nos bairros, nas imediações dessas escolas, com a coordenação da escola e passando pelo conselho escolar. Então, isso faz diferença, porque tem outra coisa. Não basta ter o fundo de cultura. É preciso não só fiscalizar, é preciso também ter o poder de dizer para onde o dinheiro tem a prioridade do investimento em todas as áreas e em todo o processo de produção e socialização da cultura. Ou seja, o controle do recurso público tem que estar nas mãos de quem produz, de quem trabalha. Não basta só dizer, tenho que ter o fundo e o gestor ficar livre para fazer o que quiser. Então, se nós não tivermos um conselho forte, e esse foi o argumento, inclusive um dos pontos que nós divergimos da Funcaju, é que o presidente da Funcaju também está ainda como presidente do conselho. E nós ele fiscaliza ele mesmo. Pois é, se tem recurso público não faz sentido. Então, tudo isso é preciso que a população entenda, e as pessoas que estão assistindo você depois, qual é a nossa luta. Não basta brigar só pelo fundo. É preciso discutir quem controla o recurso público,
que precisa ser participativo, precisa ser construído coletivamente. E todos os nossos projetos que chegaram até a Câmara, eles chegaram a partir da participação popular, né? Uns mais, outros menos, que depende muito de cada temática. Sim. Né? Nós temos agora um projeto de Câmara na Guarda dos Uniformes, que não é um projeto tão defendido pelo conjunto dos trabalhadores da Guarda. Mas nós estamos discutindo com eles e nós temos outros projetos de defender os direitos da Guarda. Mas a população negra, periférica, ela tem cobrado isso de nós. Então, não é todo projeto que atende ao conjunto da sociedade. Sim. Tem projetos que têm uma sensibilidade que você precisa construir, precisa dialogar, mas você não pode abrir mão dele. E como vereadora e como uma militante política, antes de ser vereadora, sempre fui militante da área, né? Da cultura, da educação, da garantia dos direitos, eu quero terminar esse podcast também dizendo que, desse lugar, por mais que os temas sejam delicados, difíceis de serem enfrentados, nós somos a única vereadora, até o momento, que nunca abriu mão de discutir, frente a frente, todos os temas. Com todo respeito com quem está na gestão, com todo respeito de quem está na Câmara, com todo respeito das diferentes opiniões e pensamentos. Nós não abrimos mão do debate, por mais complexo, difícil que ele seja, para defender a base da sociedade que nos sustenta todos os dias, sim, que é a maioria da população, que é a classe trabalhadora. Então, nossos projetos ele tem recorte de classe, de raça, de gênero, né? Então, nós perpassamos por essa reflexão. E quero agradecer profundamente a você, né, a sua equipe aqui que constrói esse podcast, agradecer toda a nossa assessoria. Eu não seria essa pessoa sem a juventude. A turma boa, né? A turma boa. Sem a assessoria que temos hoje. Tá muito bem servida de time aí. Temos um time que não está conosco trabalhando diretamente na Câmara, mas está trabalhando para também ajudar a defender essas ideias que nos acompanham. Eu quero agradecer imensamente. E como você disse, né? Coragem, né? Que nunca nos falte. Exatamente. Né? Isa ela canta a música coragem, fé, né? Fé e coragem, que nunca há de nos faltar, para que a gente possa continuar firme aí, né? Professora, obrigado. Muito obrigada. O espaço está sempre aberto. O que tiver de novidade aí, o que tiver de batalha aí no campo da cultura, conte com os nossos holofotes, com os nossos microfones para a gente ampliar. A gente sabe que a turma da gente da cultura, às vezes, é muito carente de ter informação. Sim. E a informação transforma. Transforma. Sabe? Então, eu não me canso de orientar, de mostrar, de batalhar também, porque toda vez que tem discussões públicas de cultura, eu sempre faço questão de participar para levar uma visão de fato profissional, sabe? Eu tô cansado de a cultura ser tratada como como lazer, como subemprego, e a gente... Só entretenimento. Só entretenimento, e a gente faz 5% do PIB desse país. Pois é. E cultura é revolução. Cultura é revolução. Cultura é evolução. Evolução, cultura, por que não? É transformação. É saúde. É saúde, entendeu? E que continue aí nessa sua saúde, nesse brilho do olhar, que você tenha muita coragem para não desistir. Vamos em frente. Obrigada, David. Aproveitando, e dê seus arrobas aí para as pessoas lhe procurarem e ver, porque a caminhada tem muita coisa aí. E chame lá pra gente, olha, nas redes sociais, professora Sônia Meire, né? Nós estamos em todas as redes sociais. E também no celular, no WhatsApp, nós temos o 799-9137-1186. Nós estamos à sua disposição, andando pela cidade. Nosso trabalho nas ruas e na Câmara, sempre à sua disposição, na luta sempre. Conto com você. Bom, depois desse papo aí bem denso sobre cultura, sobre pessoas que vivem a cultura, todos os dias na cidade de Aracaju, eu me despeço de você já bem feliz que mais uma vez a gente traz um episódio repleto de informação muito valiosa e que vai ajudar a construir todo esse pensamento para termos uma cultura sempre... que já temos uma produção de cultura muito grande aqui em Aracaju e com muita qualidade, mas que ela seja cada vez mais falada, divulgada, consumida e mais valorizada, e ainda mais que você tenha orgulho de fazer tudo isso.
Beleza? Eu fico por aqui, ó. Até o próximo episódio.